O maior erro é achar que as temperaturas da sua placa de vídeo estão normais. Porque se a placa já tem alguns anos e você ainda não trocou a pasta térmica, então não, as temperaturas não estão ok. Pelo menos não estão tão boas quanto poderiam estar. E quando se trata de undervolting, claro que isso ajuda, vocês já viram muitos vídeos sobre esse assunto, mas o undervolting também não vai impedir que ela superaqueça. E já que recebi uma dessas placas superaquecendo na versão Founders Edition, vou te mostrar como desmontá-la e explicar o porquê. A pasta térmica comum vai para o lixo e é substituída por um material de mudança de fase, que reduz as temperaturas de forma absolutamente incrível. Uma breve introdução e vamos lá. Você está assistindo a este conteúdo graças ao apoio da plataforma GVGMOL. Se você ainda está lutando com aquela mensagem irritante lembrando da necessidade de ativação, acesse agora o link que está na descrição. Você receberá a chave em minutos e só precisa colá-la nas configurações de ativação, legalizando seu sistema e permitindo atualizar para o Windows 11 sem problemas. O pacote Office você ativa e vincula a sua conta de forma igualmente simples e com o código TMHD. Você receberá um desconto adicional de 20%, que em ocasiões de feriados e eventos pode chegar a 30%. Pare de pagar caro e acesse o site agora mesmo. Como podem ver, tenho várias pastas térmicas na mesa, mas todos esses tubos servem só como adereços. O problema com qualquer pasta, até mesmo com a mais cara, é que com o passar do tempo, elas acabam ressecando. E devido ao aquecimento e resfriamento constantes da placa, essa pasta é fisicamente empurrada para fora do núcleo. Isso é o chamado efeito de bombeamento, e todo esse pesadelo de desmontar o equipamento precisa ser repetido novamente. E agora a pergunta, para quê? Se vocês têm acesso à internet de fase variável, o que é que eu estou segurando aqui? Este é o sensacional PTM 7950. Antes de atacarmos esse monstro com chaves de fenda, vamos aos fatos. Esta placa exemplifica bem um paradoxo. Ela está muito bem cuidada, limpa e funcionou com undervolting, mas não dá para enganar a química nem a física. Antes de desmontá-la, verifiquei seus parâmetros durante os jogos. Com um consumo de mais de 400 W, o núcleo mantinha cerca de 74 a 75 graus Celsius, o que para uma placa que consome quase isso já era suficiente. 0,5 kW não é um resultado ruim, só que o hotspot era um verdadeiro pesadelo. Oscilava entre 90 e até 95 graus com uma diferença de 20 graus Celsius entre o sensor principal e o ponto mais quente. Isso é uma prova clássica de que a pasta térmica de fábrica já perdeu suas propriedades de condução de calor e provavelmente também sofreu o fenômeno de bombeamento. Nesse caso, é hora de ir para a mesa de operações. Como vocês podem ver, é uma placa da série Founders Edition. E para começar a desmontar, primeiro é preciso ter acesso aos chamados parafusos. Para fazer isso, vejam vocês mesmos que aqui há com certeza 4 parafusos escondidos, além dos que estão sob esse suporte. Esse suporte fica preso por umas borrachinhas, não é magnético, mas essas tampinhas, meus caros, são magnéticas. Para removê-las de jeito nenhum, usem uma chave de fenda ou algo assim aqui, usem qualquer tipo de fita isolante. Faça assim. Pronto, a primeira foi retirada com elegância, a segunda tiramos desse jeito, nos livramos disso. No entanto, para levantar este elemento, é claro que precisamos usar uma espátula de plástico. Vou deixar os links para todas as ferramentas necessárias na descrição. Como vocês podem ver, aqui eu tenho uma ferramenta de plástico, com isso é muito fácil tirar essa peça. Vejam, sai desse jeito. Aqui aparecem mais 4 parafusos para a gente. Para remover os primeiros 4 parafusos do backplate, precisamos de uma chave Torx pequena. Os outros 4 parafusos são Phillips padrão. Agora levantamos o backplate com cuidado. Lembrem-se, não puxem com força. Primeiro, vocês nunca têm certeza absoluta se não tem algum fio escondido embaixo. Os fabricantes gostam de mudar esses detalhes dependendo da revisão da placa. Em segundo lugar, o que está oferecendo resistência aqui são os termopads. Eles não precisam de força, só de tempo para soltarem devagar. E aqui uma pequena surpresa. Vocês veem como esses termopads são bem estreitos. Isso porque a versão TI é bem diferente da RTX 3090 normal. Na 3090 normal, os chips de memória na parte de trás chegavam a bater 105 até 110 graus, fazendo com que os clocks caíssem drasticamente. No modelo TI, esse problema foi resolvido, embora a eficiência energética da placa seja um assunto totalmente à parte. Esses pads aqui só dissipam o calor do verso de outros componentes na placa, são macios, fofos e não parecem nada desgastados pelo uso. Se for para uso próprio, não precisa trocar. Mas como faço manutenção completa para o cliente, vou colocar pads novos. Mas antes de continuar desmontando qualquer coisa, localizem todos os cabos que precisam ser desconectados.
Começamos aqui com a fita flat multicondutora na parte superior da placa, bem ao lado do conector NV-Link. Basta levantar delicadamente essa trava plástica preta e o cabo já está solto. Fazemos exatamente o mesmo com a outra fita. Por outro lado, esse pequeno cabo da iluminação do logotipo pode colocar sua paciência à prova. Teoricamente, basta deslizar esse trinco de metal e puxar delicadamente o conector para cima, mas na prática, bem, neste caso específico, o conector estava preso como se estivesse soldado. Tive que mexer nela de todos os lados por alguns minutos antes que finalmente soltasse. Tenham paciência aqui, agora é a vez do arenque. Na parte de trás temos 6 parafusos e mais um segurando diretamente a placa da placa de vídeo. Aqui, um conjunto de bits relativamente universal é útil para alguns kits legais e baratos. Deixei para vocês na descrição. Para esta etapa você vai precisar de uma chave Torx 9, mas vamos continuar. Desaperte gradualmente, cerca de meia volta por vez, esses 4 parafusos que seguram a moldura de pressão com mola no núcleo. Soltar a pressão de forma desigual pode, em casos extremos, danificar o silício. Mas vamos em frente. Se vocês não pretendem limpar o dissipador muito a fundo, podem pular este passo específico, mas eu vou remover aqui também esses 3 parafusos usando a chave Torx 5. Agora atenção, sejam super cuidadosos. Os termopads antigos e a pasta térmica ressecada podem segurar bastante quando você for separar a placa do dissipador. Sejam muito cuidadosos. Quando você finalmente conseguir soltar, dá pra ver como a placa PCB é bem menor em relação ao próprio dissipador. Mas olha só essa bagunça. A pasta térmica foi literalmente jogada aí de qualquer jeito. Prestem atenção nessa moldura de metal ao redor do núcleo. Ela evita que o dissipador entorte e protege contra vazamento de pasta térmica na eletrônica, mas aqui vemos muito excesso de pasta. Está bem no meio dela, numa placa que custa uns 12 ou 13 mil Zloty. Esse tipo de descuido é simplesmente absurdo. Teoricamente são só micrômetros, mas até esse pequeno levantamento do dissipador faz com que parte do núcleo fique literalmente suspensa no ar, e a falta de pressão uniforme resulta em dissipação de calor desigual. Uma grande diferença de temperatura entre o hotspot e o silício pode fritar a placa. Se vocês acham que a NVIDIA merece uma bronca por esse tipo de patologia no segmento Premium, deixem um like no vídeo. Deixem um comentário para ajudar no alcance, agradeço desde já. Não estamos aqui para reclamar, mas para consertar. Vamos ao trabalho. Vamos precisar de papel toalha, mas absolutamente não papel higiênico, e álcool isopropílico. E um aviso importante: esqueçam os lenços desinfetantes da época da pandemia. Sim, eles não soltam fiapos e contêm 70% de álcool, mas os outros 30% são água, aloe vera, glicerina e outras substâncias aromatizantes e hidratantes. Mãos assim podem deixar um filme oleoso no processador, prejudicando a transferência de calor, e a água sob os componentes pode causar curto-circuito ao ligar. Por isso, evite essas invenções. Mas antes de aplicarmos o álcool, removemos a seco o máximo possível da pasta térmica antiga. Vocês veem como ela está seca, saindo em pedaços grandes. Aliás, o assunto dos termopads na série RTX 3090 é um verdadeiro mistério. As versões Founders Edition, por exemplo, tinham uma espessura não padrão de 1,25 mm, algo que não encontramos para comprar em lugar nenhum. Se forem muito finos, fritam as memórias. Se muito grossos, afastam o dissipador do núcleo e também dá problema. Por isso, não acredite cegamente em tudo dos fóruns. Fabricantes podem alterar isso durante a produção, então sempre confira com um paquímetro. De fábrica, colocaram pads de 2 mm, porém são muito macios, especialmente nas áreas dobradas dos chips de memória. Vejo 1,5 mm, verifico isso em vários pontos nos pads antigos e realmente com o paquímetro ajustado para 1,5 mm, nos pontos comprimidos começa a oferecer uma leve resistência. Nesse caso, temos nossa medida. Após retirar os pads antigos do dissipador, conseguimos acesso fácil aos ventiladores dos dois lados. Para limpar bem, desparafuse esses 4 parafusos entre as pás. Levantamos o ventilador tomando muito cuidado com a fita embaixo e conseguimos um acesso perfeito ao espaço entre as aletas do radiador. Ao limpar tudo isso, use pincéis ou escovas antiestáticas. A placa PCB está segura ao lado, mas bons hábitos nunca são demais. Porém, não fiquem paranoicos, estamos apenas removendo a poeira principal. Se vocês esfregarem com muita força, podem entortar as lâminas de alumínio do radiador. Se isso acontecer, basta dobrá-las de volta com cuidado para o lugar. Mas vamos voltar para a placa PCB da placa de vídeo. Raspe a pasta seca com uma espátula plástica, mas aqui é preciso ter muito cuidado, faça isso com extrema cautela. Ao redor do núcleo de silício, há pequenos capacitores cerâmicos multicamadas, chamados assim.
Esses MLCC são realmente ultra delicados. Removemos apenas os pedaços mais grossos e o excesso que está solto. Depois usamos papel toalha e álcool isopropílico. Vamos amolecendo lentamente a pasta térmica antiga, de preferência limpando do centro do núcleo para fora, sem pressa. Essa pasta é literalmente uma pedra, então preciso embebê-la com álcool várias vezes. Ela vai absorvendo devagar e fica cada vez mais fácil de remover. Neste estágio, podemos considerar que já está bom. Notem, porém, que eu não limpei perfeitamente o espaço entre esses pequenos capacitores e sabem de uma coisa? É assim que vai ficar. Remover os resíduos dali não vai melhorar nada de verdade. E arrancar acidentalmente até mesmo um único capacitor seria a morte certa para a placa. O risco é enorme e o benefício é zero, por isso podemos deixar assim. Agora é hora de cortar e colocar os termopads. Já mostrei isso várias vezes nos materiais anteriores, então não vou me estender aqui. Se quiserem ver detalhadamente, acessem meu site pelo link no canto superior direito. Aqui usei pads de Elite GC Ultimate com espessura de 1,5 mm. Eles são bastante duros, mas ainda assim cedem à pressão e devem se encaixar perfeitamente aqui. Se tiverem dúvidas sobre a espessura ideal, uma boa opção é o Thermal Putty, a massa térmica condutiva. Muitos de vocês provavelmente vão pensar imediatamente na marca Thermal Grizzly. Sim, eles estão em toda parte, mas você paga um imposto pesado pelo logo em um produto que é apenas ok. Existem substitutos mais baratos e melhores no mercado, mas cuidado, alguns deles esticam como chiclete grudado na calça jeans e tornam qualquer limpeza um verdadeiro pesadelo. Se precisam de uma boa massa térmica, confiram a descrição abaixo do vídeo. Deixei uma lista de massas testadas e ótimas para uso. E agora, o mais importante, em vez da pasta no núcleo, entra o material de mudança de fase PTM 7950 que eu já cortei e cujo link, isso mesmo, vocês também vão encontrar na descrição. Quanto ao corte, é melhor que ele fique um pouco maior do que a borda do chip do que faltar material. A medição foi feita, está tudo certo, mas antes de colarmos, fazemos uma última limpeza do núcleo com álcool para remover as partículas de poeira que possam ter caído do ar. Removemos a película protetora de um lado da folha de PTM já cortada e a posicionamos sobre o processador. Não é a operação mais fácil, mas conseguimos cobrir todo o núcleo de forma elegante. Agora vale a pena massagear delicadamente com o dedo sobre a superfície. Isso vai ajudar a remover possíveis bolhas de ar e minimizar o risco de rasgar a folha ao remover a película superior. Após esse procedimento, remova o filme protetor de todos os termopads aplicados. O mais importante é retirar a película superior do Sr. M no final, não esqueçam disso. Graças à massagem anterior, como vocês podem ver, saiu praticamente perfeita. Às vezes acontece do material cinza rasgar ou desfiar um pouco, mas vocês não precisam entrar em pânico por causa disso. Sob o efeito da temperatura durante o uso da placa, o PTM vai derreter de qualquer forma e deve preencher perfeitamente todas as imperfeições. Logo antes de montar o sanduíche, eu limpo novamente o dissipador com álcool. Ao aproximar a placa, tomem cuidado com esses 3 cabos que desconectamos no começo. Eles gostam de entrar de propósito por baixo da placa. Devagar e com precisão, abaixamos o laminado, alinhando com as roscas do dissipador. Agora toda a diversão acontece na ordem inversa, ou seja, parafusamos a moldura com mola no núcleo, pegamos levemente em uma rosca, depois o parafuso na diagonal e apertamos literalmente algumas voltas em cada canto. A pressão uniforme é absolutamente fundamental e em seguida conectamos novamente as fitas. O cabo ao lado do NV-Link, claro, escapou discretamente para baixo, mas não precisei desmontar tudo de novo, bastou puxá-lo com uma espátula de plástico. Como disse antes, não é preciso trocar os pads do backplate, mas como o cliente optou pelo serviço completo com troca de todos os pads, vou trocar esses também. Embora pareçam idênticos aos anteriores, nunca se pode ter certeza demais. Ajustando o paquímetro para 1,9 mm, já começo a puxá-los, então de fábrica eles tinham 2 mm. No entanto, ao contrário dos da frente, os de trás quase não estavam comprimidos. Se eu colocasse aqui 1,5 mm que usei na frente, eles poderiam ficar suspensos no ar. A solução? Bem, usei termopads de 1 mm de espessura e fiz uma espécie de sanduíche com eles. Os termopads são uma massa homogênea e você pode facilmente juntá-los para obter a espessura desejada. Isso é totalmente seguro, permitido e não prejudica a condução térmica do material. 2 peças empilhadas assim têm exatamente a mesma condutividade térmica que uma só de 2 mm. O dissipador já está no lugar.
Mas atenção a esse furo, que dá vontade de parafusar algo agora mesmo. Deixem ele em paz. É por ali que passa a fixação do backplate. Limpamos bem a parte de trás da placa e já está quase pronto. Como podem ver, meus queridos, a placa já está montada, instalada e os ventiladores funcionando a 50%. A placa está instalada e tudo funcionando. Liguei o jogo e já ficou rodando um tempo. A placa consome cerca de 110 a 112 watts e já vejo que a temperatura do próprio GPU está em 69 graus, ainda está esquentando um pouco. Caiu para 68 de novo, mas vejam só o ganho que temos no hotspot. Antes aqui já estava em torno de 85, quase 90. Agora, essa diferença de temperatura entre o próprio processador gráfico e o hotspot era de cerca de 20 graus. 18 mais ou menos, varia um pouco, vi até 16 como o mínimo e 20 era o que mais se mantinha. Neste momento temos uma diferença de 10 graus, então o PTM ajudou bastante agora. Porque, como eu disse, a própria temperatura que agora está em 70 graus, 71, 70 não é ideal. Mas é uma placa que neste momento está puxando bastante. Mais de 410 watts, isso realmente não é pouco, vocês mesmos podem imaginar, com a RTX 3090 Ti. Então essas temperaturas nunca vão ser super mega baixas, a não ser que a gente coloque um sistema de refrigeração líquida. Mas o jogo já está rodando há um tempo, está perto do limite, 415. Hotspot 81 VRAM também 82. Está melhor, as temperaturas aqui nesse momento caíram cerca de 10 graus no hotspot, exatamente 11. Na VRAM também está bem tranquilo. Por outro lado, os ventiladores estavam acima de 60, até mesmo no jogo. Do que eu vi, lembrem-se que esta é uma tela 4K, por isso temos um frame rate tão baixo ainda nas configurações épicas e olhando de cima. No entanto, agora está funcionando bem mais silencioso. 51%, elegante. Antes eram, acho que 1.650 rotações, cerca de 10 minutos jogando depois e vemos que as temperaturas se estabilizam em torno de 70, 71 graus. O hotspot continua ótimo. É só um delta de 10 graus, não 20 como antes. Isso é, como eu disse, a maior vantagem. Neste momento da troca, vamos rapidamente passar para o teste sintético e no teste sintético, já com a placa bem aquecida, registramos no hotspot. Subiu para 86, estava em 83 há pouco, agora vejo 85, então, como eu disse, antes chegava a 94, 95, então é uma diferença gigantesca. Mas lembrem-se que o PTM 7950 precisa de alguns dias, dezenas de ciclos de resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquecimento, aquecimento, funcionamento, várias horas. Neste momento, essa placa está aqui talvez, sei lá, uns 40 minutos, talvez cerca de uma hora. Já a temperatura do processador gráfico está em 74 graus, 73. Até mesmo os ventiladores estão chegando quase a 60. Antes estava justamente acima de 60. Então eu diria que isso é um sucesso talvez não tão grande quanto se poderia esperar. Porque se a placa tivesse sido usada intensamente durante esses 4 anos, e não foi o caso aqui, o antigo dono disse que ela funcionava com undervolting, ninguém forçou muito ela. A placa estava muito limpa, como viram antes. Limpei de novo entre as aletas, mas quase não havia sujeira. Era realmente uma placa muito bem cuidada, quase sem uso, e mesmo assim vemos uma diferença de 10 a 15 graus a menos no hotspot. Isso é o principal, mas aguardem, ainda não terminou. Dias após receber o equipamento, o cliente me enviou esta mensagem com resultados independentes direto do gabinete dele. Aqui surgem 2 detalhes técnicos importantes. Primeiro, o tipo de carga. Submeti a placa a um teste sintético agressivo e, como ela estava pendurada no slot do gabinete sem suporte, a diferença entre o núcleo e o hotspot chegava a 20 graus. O cliente usou o benchmark Unigine Valley, que sobrecarrega o sistema de modo diferente e um pouco mais leve. Por isso, para ele, a diferença antes da operação era bem menor. Mesmo assim, as temperaturas ainda começavam em um patamar alto, 82 graus no núcleo e mais de 91 no hotspot. Isso ilustra perfeitamente como a especificação do teste e a gravidade podem expor o estado da pasta térmica ressecada. Mas vamos ver o que mudou fisicamente com esse serviço. Após a aplicação do PTM 7950 e a troca do Thermal Pad, no mesmo teste na máquina do cliente, a temperatura do núcleo caiu de 82 para 69 graus e o hotspot foi de 91 para 80.
Os novos pads colocados nos módulos de VRAM ajudaram a reduzir a temperatura de 90 para 82 graus. Por outro lado, durante o jogo Ark Riders, a placa agora funciona de 10 a 14 graus mais fria, e o proprietário também notou que, após fechar o jogo, a placa esfria muito mais rápido. Agora, em apenas 1 minuto, a temperatura cai para cerca de 32 a 35 graus. Antes, eram necessários 3 minutos para mal chegar a 40. Aqui não há nenhuma dúvida. O PTM 7950 eliminou completamente a barreira térmica, permitindo que o dissipador agora absorva o calor do sistema de forma instantânea. Vale lembrar, porém, que esse material de mudança de fase precisa se acomodar um pouco e passar por alguns ciclos de aquecimento e resfriamento para, após algumas horas de uso, finalmente atingir 100% de eficiência. E agora sim, este é o verdadeiro final. Fiquem bem, não esqueçam de comentar, deixar o like e até o próximo vídeo. Tchau!